Olá, turma 91, 92 e 93. Estamos iniciando um novo semestre, ou seja, o segundo semestre do ano de 2020 e o terceiro bimestre do ano 2020. O segundo semestre é dividido em terceiro bimestre e o quarto bimestre. Então, nós estamos agora no terceiro bimestre, começando o mês de agosto com o continente asiático. Nós já tivemos o nosso recesso escolar, já descansamos e agora estamos reiniciando todas as nossas atividades. E vamos fazer uma viagem lá no continente asiático, visitar um determinado país como o Japão, a China, a Rússia, Cazaquistão, ou Turcomenistão, ou ir para Israel, ou ir para a Turquia asiática. É um determinado lugar que nós vamos conhecer com vocês as diversas culturas, diversidades alimentares, religiões, modo de viver deles, bem diferente do contexto do mundo ocidental e do continente americano que nós vivemos dentro do espaço brasileiro. Então, nós vamos ter o privilégio de estudarmos com vocês no mês de agosto o capítulo número 7, que está falando sobre o continente asiático, aspectos naturais. As minhas aulas nesse mês de agosto vão ser divididas em YouTube, que vai ser esse vídeo, e outro que vai ser gravado através das lives do Zoom. Então, vamos ter duas aulas, uma gravada, uma parte que vai ser gravada no YouTube e outra gravada na live, que é toda a quarta-feira. E quero estender boas-vindas a você nesse segundo semestre, no terceiro bimestre que estamos iniciando. E vamos alcançar os nossos objetivos e que Deus possa estar presente com cada um de vocês nesse início, nessa reta final. E vamos pela frente. Mas antes de iniciar nossas atividades, como de costume, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos? Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas no recesso escolar para cada um de nós. Ficamos descansados, protegidos por Ti e agora estamos iniciando um novo semestre, um novo bimestre, um novo mês que é agosto. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando e que possamos entender o assunto que vai ser dito nesse vídeo. Muito obrigado por tudo e abençoe a cada aluno da 91, 92 e 93 e estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. É em teu nome, Jesus, que te pedimos e agradecemos. Amém. Você está preparado? Então vamos iniciar o nosso conteúdo, o continente asiático, no mês de agosto. Vamos lá? Pegue o seu livro, pegue o seu caderno, pegue o seu marca-texto, lápis e caneta e vamos grifar as atividades. Vamos lá? Então, a primeira parte, como eu dividi para vocês podem observar, a primeira parte é o capítulo número 7, Ásia, aspectos naturais, e vamos estudar nessa aula sobre localização e caracterização do continente asiático, da página 130 à página 131. E depois a segunda parte é a estrutura geológica e placas tectônicas, a página 131 até a página 134. Tudo isso você pode observar, pode grifar, pode marcar no seu livro, vai marcando, escrevendo, estudando juntamente com o vídeo que você está assistindo. A semana 3 até 6 de agosto de 2020, nós iremos estudar então as páginas 130 e 134. Como eu falei, essa primeira parte da semana, nós vamos ter sempre vídeo gravado no YouTube. E a segunda parte da semana, nós vamos ter as nossas famosas lives. Através do Zoom, vamos ter a explicação do conteúdo também. Aqui você pode observar o calendário do mês de agosto de 2020, para vocês terem já um acompanhamento mais ou menos. Então, nessa semana do dia 3
até 6 de agosto, as 2 semanas que eu coloquei aqui, a primeira semana vai ser aula no YouTube e nós vamos estudar sobre o capítulo 7, Ásia, aspectos naturais, localização e caracterização na página 130 a 131. E depois a estrutura geológica e placas tectônicas na página 131 e 134. Na segunda parte da semana, que é do 3 a 6 de agosto, nós vamos ter a nossa live através do Zoom. E vamos estudar sobre relevo da página 135 a 136. Já na semana 10 a 13 de agosto, nós vamos ter a primeira aula gravada no YouTube, que é sobre hidrografia da página 136 a 139. E a segunda parte da semana vai ter a live, que é toda feita quarta-feira, né? Às 9 horas para a turma 91 e 92 e para a turma 93 às 14 horas. E aí vamos estudar sobre clima na página 139 e 141 sobre o continente asiático. Na outra semana, nós vamos ter na primeira aula da semana do dia 17 a 20 de agosto, vamos estudar sobre vegetação. E nessa semana também nós vamos ter umas atividades diagnósticas, né, formada sobre a Associação Sul-Paranaense e a USB. Mas também nós vamos ter uma live com relação à ocupação humana da página 143 a 145. Na semana do dia 24 até 27 de agosto de 2020, nós vamos ter também uma semana gravada pelo YouTube, que vamos estudar sobre as regiões. Aí vamos estudar já o capítulo novo, capítulo 8, continuando sobre aspectos demográficos e econômicos, e vamos ver as principais regiões que nós temos no continente asiático. E a segunda parte da semana, nós vamos ter continuando os aspectos humanos da página 150 e 151 relacionado ao capítulo número 8. Aqui já coloco para vocês, no dia 26 de agosto, uma quarta-feira, a turma 92 irá entregar na plataforma do eClass a página 138, 139, 145, 146 e 147. São as atividades propostas de atividades diagnósticas para o mês de agosto que você vai observar e postar na plataforma do eClass. E para a turma 91 e 93 vai ser no dia 27 de agosto, uma quinta-feira, e você tem essas páginas, mesma coisa, página 138, 139, 145, 146 e 147. Essa atividade vai ser de 0 a 10, nota 0 a 10, e você, ao entregar, postar na plataforma nesse dia 26 ou no dia 27, conforme a sua turma, você já está adquirindo a nota do mês de agosto, ok? Vamos então agora pegar o seu livro, lá na página 130 e 131, a primeira parte, localização e caracterização. Vamos então estudar a primeira parte dos aspectos naturais do continente asiático. Vou dar um tempinho para você pegar o livro e abra lá na página 130, 131, pegue o seu lápis, a sua caneta ou um apontamento, ou pegue o seu iPad ou o seu celular para tirar foto, ou você pega também para grifar o texto que vamos comentar com você agora. Bom, deu tempo para todo mundo já pegar os seus apontamentos. Aqui nós podemos observar o continente asiático. Olha só que extenso é esse país da Rússia. Nós estudamos que temos a parte Rússia europeia, mas aqui nós temos os montes Urais que separa a Rússia europeia da Rússia asiática. E mesmo assim, essa parte toda rosa aqui faz parte do espaço territorial da Rússia, considerado então o maior país em extensão territorial. Também nós temos aqui, olha a China como ele é grande também em extensão territorial. Nós temos a Mongólia, Cazaquistão, nós temos Índia, olha, Omã e Iêmen, Arábia Saudita, Turquia asiática,
Síria, Iraque, Israel, Geórgia, Azerbaijão, Turcomenistão, Uzbequistão, né? Tajiquistão, Afeganistão, Irã, Paquistão, Mianmar, Nepal, né? Filipinas, Malásia, Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Olhe como tem países que fazem parte do contexto asiático, né? Ele tem é um dos países que tem maior composição de países e também de extensão. Por exemplo, a Rússia é considerado o maior país em extensão territorial. Já a China é considerado o maior país do mundo em habitantes, em aspectos populacionais. Vamos agora, por ser um continente enorme em extensão territorial, nós temos alguns contrastes, e esses contrastes fazem parte desse conjunto de aspectos físicos, aspectos naturais, aspectos humanos que ocorrem, por exemplo, no continente asiático. E essa pergunta você pode observar lá na página número 145 da página número 1, que diz assim, olha, perguntando a questão número 1 da página 145, diz assim: a Ásia é o maior continente da Terra, apresentando inúmeros contrastes naturais e humanos. Apresente 2 contrastes naturais e 2 contrastes humanos do continente asiático. Então vamos lá, a resposta da página número 145, número 1. Já estou fornecendo uma resposta aí para você ter para a sua plataforma do Eclipse. Primeiro contraste, olha só, maiores e menores altitudes. Quando estou falando em maior, eu estou falando o seguinte, nós temos a Cordilheira do Himalaia. E na Cordilheira do Himalaia, ele vai ter mais de 1000 picos acima de 7.000 metros de altitude. E o mais elevado do mundo é o Monte Everest, com 8.848 metros de altitude. Mas, em contrapartida, nós temos o quê? Menores altitudes, como é o caso, por exemplo, o Mar Morto, que está situado em Israel, que está a menos 365 metros de altitude. Ou seja, aqui, ó, maiores, o Monte Everest, acima de 8.000 metros, 8.864 metros acima do nível do mar, acima. Agora, a menor altitude, abaixo do nível do mar, que é o Mar Morto, menos 365, que está situado no país de Israel. Agora, temos outro contraste, que temos o que? Na Ásia, eu tenho um país rico, eu tenho um país pobre e também tenho um país emergente. Quando eu cito o país rico, eu estou citando, por exemplo, o país do Japão, o país da Coreia do Sul, eu posso citar Singapura, posso citar Israel, que são países extremamente ricos. Agora, quando falo em países pobres, eu estou falando de alguns países que temos no continente asiático, que você pode até acompanhar comigo lá, voltando para a página número 130, eu posso colocar a Mongólia, eu posso colocar Mianmar, Vietnã, Camboja, Tailândia, né? Que são países que nós podemos considerar como países pobres no contexto do Índice de Desenvolvimento Humano. E agora, quando falo em países emergentes, eu posso falar sobre países como a China, a Rússia, a Índia, né? Que são países emergentes que não têm esse grande desenvolvimento de um país rico. Olha só os contrastes, eu citei 2 tipos de contrastes para vocês. Terceiro, biomas. Bioma significa vegetação. Então nós vamos ter o quê? Uma vasta gama de florestas equatoriais pela grande concentração de chuvas e como você pode observar,
Nessa região, tem uma região mínima, onde temos a linha do Equador e vai ter a floresta equatorial. Mas, em contrapartida, lá no extremo do continente asiático, nós temos áreas extremamente geladas, que são banhadas pelo Oceano Glacial Ártico. Então, são áreas frias, áreas de gelo. E também tem áreas de deserto, como é o caso, por exemplo, no interior da China, da Mongólia, né, dos países da Península Arábica. Nós temos a predominância de áreas desérticas. Então esse é outro contraste, onde temos uma grande formação de vegetais e também áreas de desertos ou de gelo, como por exemplo apresenta na região da Sibéria, que está situado na parte central da Rússia. Outro que nós podemos observar é essa grande variação climática. Nós vamos estudar esses tipos de vegetação e também esses tipos de clima nas aulas pela frente. Monções é um tipo de clima que ocorre, por exemplo, grande concentração de chuvas no período do verão, e no inverno é uma seca, e eles aproveitam para fazer o fator da agricultura e para cultivo de arroz e a colheita do arroz. E também temos o clima de desertos, que, como eu falei, o deserto de Xinjiang, no interior do continente asiático, principalmente no país da China. Também nós temos uma grande diversidade culturais e étnicas. Essas diversidades culturais são diversidades voltadas para seus espaços de questões religiosas. E lá no capítulo número 8, nós vamos estudar várias religiões que fazem parte do contexto, por exemplo, da cultura asiática. Então nós vamos ter religiões como confucionismo, brahmanismo, budismo, islamismo, hinduísmo e assim por diante. E também nós temos questões culturais, tais como, por exemplo, no Japão, como sendo um país extremamente rico, ainda tem aquela contribuição de que o homem vai na frente e a mulher vai atrás com seus familiares, por exemplo. É uma cultura deles ainda voltado na questão do século XXI. Como as crenças religiosas, como eu falei para você, no nosso mundo que nós vivemos é o mundo ocidental. Então, no mundo ocidental, a predominância da nossa religião é voltada para o cristianismo. Já para o mundo oriental, como é o mundo deles, do mundo asiático, eles vão ter uma grande diversidade de religiões, como já foi citado, né? Eu posso citar outra vez, como budismo, brahmanismo, judaísmo, tem o cristianismo, né, o muçulmano e etc. Agora, eu levantei para vocês 3 aspectos, 3 contrastes. Quais foram os 3 contrastes? Primeiro, físico ou natural. Físico e natural é a mesma coisa. Onde está escrito físico e natural? Aqui, ó. Maiores e menores altitudes é chamado físico natural. Agora, países ricos e países extremamente pobres e emergentes é o aspecto econômico. Biomas, ele é o aspecto físico natural. Regiões de variações climáticas, físico natural. Diversidades culturais e étnicas, humanos sociais. E diversas crenças religiosas, humanos sociais. Repetindo outra vez, maiores e menores altitudes, nós temos o contraste chamado físico ou natural. País rico e país extremamente pobres e emergente, nós temos aspecto contraste econômico. Biomas e regiões, nós temos os físicos e naturais. E os 2 últimos aqui são aspectos humanos e sociais. E com isso, você consegue responder a pergunta da página 145, o número 1. Continuando, aqui você pode observar o Monte Everest com mais de 8.000 metros de altitude e temos acampamentos, olha só, a 5.000 metros de altura, o número 2 mais do que 6.000 metros de altura, terceiro acampamento 7.300, já no quarto 7.900 e aqui do quarto eles vão direto para o ponto final, vão lá, observam e já voltam à sua estrutura, porque aqui tem pouca oxigenação. Então aqui do número 4 eles vão, sobem e voltam no mesmo dia, depois vão descansando no acampamento 4, 3, 2, 1, até chegar à base. E esse Monte Everest é o
é o monte mais elevado que nós temos no mundo, acima de 8.000 metros de altitude, que está situado na cordilheira do Himalaia. Aqui você pode observar os contrastes culturais. Quando você tem um casamento indiano, quando você tem, por exemplo, os chineses que estão indo para a escola, quando você tem as japonesas, e aqui você tem os indianos na Índia. Então, olha só o contraste do casamento, de uma sala de aula, das formações culturais japonesas e também dos indianos, né? Então você pode observar a diversidade cultural que existe nos países do continente asiático. Aqui, por exemplo, é uma cultura religiosa deles. Aqui nós temos o rio Ganges, que você pode observar o rio Ganges aqui. Aqui nós temos uma grande concentração de pessoas, que você vê um monte de pessoas aqui para lá e para cá transitando. São pessoas que vão para lavar e purificar nas águas de Ganges, acreditando que uma vez Ganges lavou a sua alma, a sua vida aqui nesse rio Ganges e foi purificado. Então eles aqui acreditam, essas pessoas todas, que você indo no rio Ganges está purificando a sua alma. É um dos pontos voltado da cultura deles, né? Então aqui você pode observar que eles vão para fazer essas atividades lavando e pegando água e assim por diante, ok? Aqui você pode observar os contrastes econômicos que existem, né? Olha só, praticamente essas cidades que temos no continente asiático, elas que são banhadas pelo Oceano Pacífico ou por rios, ela tem essas torres altíssimas, e essas torres altíssimas, elas estão dizendo o seguinte: quanto maior for as torres, maior é o poder econômico. Então eles têm muito esse poder econômico nesses países asiáticos. Eles têm costume muito de apresentar essas torres elevadas e apresentando o poder econômico da própria cidade. E essas torres, você pode observar que tem essa bola maior aqui, que você pode observar, são restaurantes, muitas vezes 360 graus, você podendo observar todo o contexto da cidade. Olha, isso aqui também você pode observar esses arranha-céus enormes, né, que vão aumentando cada vez mais. E Dubai, né, está construindo um dos maiores do mundo nessa estrutura, até quando chegar o período, por exemplo, da Copa que vai ocorrer lá nas imediações em Catar, por exemplo. A localização geográfica, né, eles estão localizados onde? Eles têm a linha do Equador, que é 0 graus, vai ter regiões no Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, ou seja, a maior parte da formação que você pode observar na página 130, a maior parte do continente asiático está situado no hemisfério norte. Ele se estende desde o Trópico de Câncer e vai até o Círculo Polar Ártico. Então essa região onde eu vou ter a maior concentração dos países asiáticos. Também, como essa linha do GMT, ela é uma linha em pezinha que vai dividir a Terra em dois hemisférios, o hemisfério ocidental e oriental. Nós, Brasil, estamos no hemisfério ocidental e eles estão no hemisfério oriental, que é a mesma coisa que leste. Agora, eu peguei esse quadrinho aqui para você observar. Se aqui eu colocasse aqui dentro o continente asiático, aqui em cima nós temos o norte. E o norte é banhado pelo Oceano Glacial Ártico. Você já pode marcar isso que eu estou falando lá na página 130, colocando lá ao norte o Oceano Glacial Ártico. Depois, ao sul aqui, ó, ao sul aqui embaixo, você vai colocar o quê? O Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Então, ele vai ter uma margem do Oceano Índico e um pedaço do Oceano Pacífico. Então, bem aqui no sul do continente asiático. Repetindo, aqui está o norte e aqui está o sul. Outra parte, nós temos aqui o leste. Aqui, ó, toda essa parte leste ele é banhado pelo Oceano Pacífico. E por último, o oeste, essa localidade que faz a fronteira entre a Europa através dos Montes Urais e também nós temos o continente africano. Então, repetindo, você pode marcar lá no seu mapa na página 130, localização geográfica. Aqui, ó, onde está a minha seta do mouse, norte, Oceano Glacial Ártico. Nessa parte aqui embaixo, sul, Oceano Índico e Oceano Pacífico. E nessa parte aqui, leste, Oceano Pacífico. E na parte oeste,
a Europa, separado pelos Montes Urais, e o continente africano. Ok? Continuando o nosso estudo, aqui você pode observar aquilo que nós acabamos de falar. Aqui norte, ao norte, nós temos o que? O Oceano Glacial Ártico. Aqui na parte leste, nós temos o Oceano Pacífico. Na parte sul, temos a presença do Oceano Pacífico e o Oceano Índico. O Oceano Índico está nessa região aqui que você pode observar. E na parte oeste, aqui nós temos os Montes Urais e o continente africano, bem aqui assim, o continente africano. Então, essa é a localização geográfica do continente asiático. Repetindo, norte, Oceano Glacial Ártico. Parte leste, Oceano Pacífico. Parte sul, Oceano Índico e Oceano Pacífico. E oeste, nós temos a Europa, Montes Urais e o continente africano. Ok? Então, essas são a localização geográfica dessa região. E aí, o geral, nós temos como características dessa região, ele é o maior continente do mundo, como nós já vimos, como temos a Rússia, o maior país de extensão territorial, a quilometragem 44,5 milhões de quilômetros quadrados. Aí nós temos mais 45 países. Eu coloquei entre parênteses 10 países, que eu gostaria que você assimilasse na sua cabeça, e vendo a página 130, quais são os países que fazem parte desse contexto asiático. Então você pode ver lá, eu poderia contar nos meus dedos 10 países: a Rússia, a China, Coreia do Sul, Índia, Arábia Saudita, Israel, Turquia, Síria, Iraque, Irã, Afeganistão. E você vê lá quais são os 10 países que você pode observar nesse contexto de 45 países. Também, uma outra questão, ele está situado totalmente no hemisfério norte, né, que está no Trópico de Câncer e até o Círculo Polar Ártico. E o continente asiático está situado no hemisfério oriental e no hemisfério norte, a grande concentração do seu espaço territorial asiático. Ok? Bom, com isso nós finalizamos o assunto da página 130 e 131. Agora vamos para a página 131 a 134, referindo ao contexto de estrutura geológica e placas tectônicas. Então vamos ver lá, que diz o seguinte: qual a estrutura deles? Ao você observar na página 131, você vai ver aquele mapa. E aquele mapa diz o seguinte, olha só, você vai traduzir comigo esse mapa, a estrutura geológica. A estrutura geológica, se você olhar no mapa, diz ali, ó, bacias sedimentares que estão pintadas de verde. E no continente asiático, tem bacias sedimentares? Sim, porque está pintado de verde, que você pode observar lá no continente asiático. Você está vendo onde está a Ásia já no mapa. Depois, em amarelo, dobramentos recentes. Tem lá dobramentos recentes? Sim, lá no pedaço da Rússia, né? Como o Japão, assim por diante. Tem escudos cristalinos, que é essa parte mais escura. Tem alguma parte ali que você pode observar que tem na Índia, por exemplo, e um pouco lá situado na parte central, ali na China. E tem os maciços antigos, que é aquilo pintado de rosa. Isso aí que eu acabei de citar, que você viu, observou no seu livro, na página 131, são o quê? São as 4 estruturas geológicas que nós temos no continente asiático. Repetindo, observe no mapa, na cor verde você tem bacias sedimentares. No amarelo você tem dobramentos recentes. No cor laranja mais escuro, escudos antigos. E no rosa, maciços antigos. Observe esse contexto na página 131 no seu mapa. Vamos agora para a letra B, que está na página 133, né? 133. E aí nós podemos observar essa outra questão de estrutura das placas tectônicas. Aí nós temos o que é placas tectônicas. Placas tectônicas são verdadeiras placas que estão situadas em cima do manto. E elas estão em quê? Em constante movimentação, indo para lá e indo para cá. E essas placas que você pode observar na página 132. Página 132, nós temos várias placas tectônicas. E essas placas tectônicas você pode observar ali que está em amarelo,
placa euroasiática, placa iraniana, placa arábica, e assim por diante você pode observar no contexto da página 132. Agora, olha só, eu tenho no mundo 12 placas tectônicas. Dessas 12 placas tectônicas, 5 estão situadas onde? No continente asiático. A maior delas é eurasiática, depois temos a arábica, temos a indo-australiana, a filipina e a pacífica. Se eu fosse perguntar qual é a pior de todas, que tem muito movimentos constantemente, é do Pacífico, infelizmente, por causa do oceano. Agora, quando essas placas, elas entram em choque, né? Choque seria o quê? Que tipo de choque? É quando uma placa encontra com outra placa, ela se bate entre elas, vai provocar o que nós chamamos de terremotos. E esses terremotos é constante nessa região asiática. E muitas vezes quando vai ocorrer terremotos, vai ter o quê? Muitas dessas edificações de casas, cidades, vêm abaixo, que é o quê? É o encontro das duas placas tectônicas. Também nós temos o quê? Outro encontro das duas placas, nós temos o que nós chamamos de constante atividade vulcânicas ativas. E essas atividades vulcânicas, elas podem ser de dois tipos. Na parte continental, que vai formar os vulcões ativos, e na parte oceânica, que é o Oceano Pacífico, vai ter o que? Formação de ilhas. Muitas ilhas são originadas através dessas placas que vão dar origem a atividades vulcânicas. Outro, maremotos. Na Terra é o número 1, nós chamamos de terremotos. E esses terremotos vai ser o quê? A grande configuração. Agora imagine o número 3, que é maremoto, que ocorre nas águas oceânicas. No oceano, por exemplo, Índico, Oceano Pacífico, que fazem parte do contexto do continente asiático. Agora, quando eu falo em tsunamis, são ondas elevadas que ultrapassam 25 metros de altura. E esses tsunamis é típico, por exemplo, da região do Japão, da região, por exemplo, da Indonésia. Ocorre muito esse tipo de fator. E nós vamos estudar lá pela frente que os japoneses, eles têm uma prioridade de estudar, de se preparar para cuidar-se da formação quando ocorre esses maremotos e formando os tsunamis. Outro número 4 é abalo sísmico. Abalos sísmicos vai acontecer o quê? Vai tremer a Terra. Simplesmente vai tremer a Terra. E essa escala é através da escala Richter, que é uma escala que vai do 0 até 10, número 10. E já lá essa região já ocorreu até número 9. Quando é o número 9, ele é muito forte, destruindo muitas regiões. E o Japão, ele tem muita evidência disso, porque está situado bem nessa zona que ocorre abalo sísmico. Aliás, o Japão é um país que vai ter o número 1, vai ter o número 3, o número 4 e também o número 2. Ou seja, o Japão é um dos países que está situado todas elas. Por que o número 2 também está? Porque o Japão, você sabe que ele é formado de mais de 4.000 ilhas, e muitas dessas ilhas são de origem antiga de atividades vulcânicas. Por isso que o Japão é uma das estruturas que mais sofre nesse contexto. E se você observar no seu livro, na página 132, você vai observar lá a placa euroasiática, que eu coloquei ali para vocês, ou euroasiática. Ela é a maior de todas, que está situado no continente asiático. Aí você tem a placa arábica, ela é um pouco maior também, você pode observar. Temos a placa iraniana ou indo-australiana, que você pode observar ali, também uma estrutura, né, que ocorre. A Filipinas, ali iraniana, também pode ser considerada também uma placa que ocorre em grande posição nesse espaço. Então são placas que elas estão em constante movimento. Ao ter esse constante movimento, ela vai provocar esses choques que você tem aí. Como resultado, como consequência desses encontros, nós vamos ter o quê? A formação da cordilheira do Himalaia, o Everest. A cordilheira do Himalaia, ele foi o quê? Um trabalho excessivo de número 4 e o número 1. Né?
Agora, destruição de ilhas e de cidades muitas vezes é provocado pelo número 4 ou pelo maremoto, tsunamis, quando vai destruir totalmente a ilha, né? Enchentes, número 3, por exemplo, inundações na natureza, o número 3. Isso é uma grande evidência que ocorre no continente asiático. E se você observar a página 133 agora, você vê lá, ó, quantos vulcões estão distribuídos no próprio espaço territorial asiático. E está pintado em rosa. Quantas atividades sísmicas. Olha só como está forte o rosa pintado no mapa na página 133, apresentando áreas de atividades sísmicas e atividades vulcânicas. Isso é muito forte no contexto do continente asiático, né? Isso se pode observar na página 133. E aqui você tem o Monte Everest, que está situado na região do continente asiático, na Cordilheira do Himalaia. Temos a Cordilheira Himalaia, mais de 1.000 picos acima de 7.000 metros de altura. E o Everest que mais se destaca nessa região por sendo uma formação de atividades de terremotos, abalos sísmicos e placas tectônicas que ocorrem nessa região do Monte Everest. Praticando, o que você vai praticar? Você vai ler a página 130, nós estudamos a página 130 sobre a localização e a caracterização do continente asiático. Na página 131 nós estudamos a estrutura geológica e placas tectônicas, observamos o mapa da página 131. Na página 132 você viu lá o que é estrutura geológica e placas tectônicas, que está no quadrinho amarelo. Também falamos sobre o mapa da página 132 e placas tectônicas. Falamos sobre o que são placas tectônicas, quais são as atividades sísmicas e vulcânicas na página 133. E na página 134 nós terminamos esse contexto relacionado às consequências negativas desses movimentos. Para a próxima aula, que vai ser a aula através da live, através do Zoom, nós vamos estudar com vocês relacionado ao relevo, né, da página 135 e 136, ok? Bom, com isso, nós finalizamos essa primeira parte. Essa primeira parte nós estudamos sobre a localização geográfica do continente asiático e a estruturas e consequências negativas relacionado à deriva continental às placas tectônicas. Até a próxima aula, leem, usufruem, grife e vamos levando o nosso estudo. Obrigado pela sua atenção e que Deus possa abençoar você. Vamos finalizar através de uma oração. Oremos? Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Muito obrigado pelo aquilo que aprendemos e ouvimos nesse dia. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando. Que eles possam ter a tua paz, teu amor, tuas bênçãos que vêm dos altos céus. Nos proteja, nos guie e nos conceda uma semana de ricas bênçãos. Muito obrigado por tudo e estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares também. É em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, muito obrigado pela sua atenção e que Deus possa estar presente com você. Até a próxima aula. Fui, tchau, tchau, fui.